Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série O Caibalion, aqui no canal Ciências da Mente. Eu, Alexandra, vou falar hoje com vocês sobre o sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito. E o que diz o Caibalion sobre a causa e efeito? Diz que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Caibalion. E dentro desta visão, vamos entender o que é causa. Causa é o princípio ou razão de alguma coisa, aquilo que faz com que uma coisa aconteça ou exista. E o que é efeito? É aquilo que se obtém em consequência da causa. Logo, nada acontece por acaso. O acaso é simplesmente uma palavra para indicar uma causa existente, porém não reconhecida ou percebida. Não podemos imaginar absolutamente nada fora do todo que esteja fora da lei. Simplesmente porque o todo é a própria lei e nós estamos inseridos no todo. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tornaria sem efeito todas as leis naturais. Então, tudo tem um propósito, tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. E um olhar mais cuidadoso nos leva a acreditar que aquilo que chamamos de acaso nada mais é que um termo destinado a exprimir as causas obscuras, as causas que não conseguimos perceber, as causas que não conseguimos compreender. O princípio da causa e efeito é considerado polêmico, porque responsabiliza as pessoas pelos seus atos. Porém, trata-se de um princípio aceito em todas as filosofias e pensamento, também conhecido como karma. Mas eu quero manter aqui como a lei da causa e efeito, porque essa lei explica a dinâmica dos acontecimentos em diferentes planos. E ao falarmos que todo efeito tem uma causa, nós afirmamos que no todo mental, no qual estamos imersos, nada acontece por acaso. Tudo tem o seu porquê e a sua razão. A causa é efeito de uma outra coisa, o que significa que o universo gira em torno de escolhas feitas e ações tomadas que geram consequências. Tais consequências geram outros efeitos. E é importante nós ressaltarmos aqui que este princípio não deve ser confundido com a ideia de um destino pré-determinado. Mesmo porque nada escapa da lei da causa e do efeito. Porque através do domínio da mente, nós podemos guiar a nossa força para a força real que nós desejamos as coisas. Então, a maior parte das pessoas evita o peso da responsabilidade, da autorresponsabilidade. E este princípio explica o movimento da inércia da coletividade. O coletivo está sujeito às causas alheias
e com frequência precisa viver efeitos colaterais dessas causas iniciadas em planos superiores. É muito importante entendermos que a lei da causa e do efeito está muito presente no nosso dia a dia, o que a torna a mais compreensível das leis herméticas. Porque quando nós descuidamos da nossa alimentação, que é a causa nesse caso, é normal termos problemas de saúde, que é o efeito. Quando uma pessoa fuma, que é a causa, o cigarro, ela pode ter doenças, efeitos colaterais, que isso seria o efeito. Ao cuidarmos das plantas, das nossas plantas, quem tem planta em casa sabe, ao cuidarmos das nossas plantas, que é a causa, elas ficam bonitas, saudáveis, nos dão flores, e isso é o efeito do amor, da dedicação e do cuidado que nós damos a elas. Porém, poucas pessoas enxergam isso e decidem tomar as rédeas de suas vidas, pois trata-se de uma tarefa que exige muita responsabilidade. E como é dito no Kybalion, isso é ainda mais perceptível se observarmos as grandes massas. Então, qual é o benefício de dominar esse princípio? A lei da causa e efeito é uma ferramenta para ter controle sobre sua própria vida. Se você souber usar este princípio, você pode controlar seus próprios humores, suas características, poderes e qualidades. Também é bem possível você superar traumas e os pensamentos e emoções ligados a esses traumas, agindo assim com mais consciência. E todas as coisas que se manifestam no mundo fisicamente, espiritualmente e mentalmente são um subproduto desse princípio. Uma vez que o dominamos, elas se tornam causas e não efeitos. Então vamos pensar um pouco sobre o que é que você tem pensado. O que é que você tem semeado na tua mente? O que é que você tem plantado na tua vida? Quais são as ações que você tem em relação ao outro, em relação a você mesmo? O que é que você tem realmente causado? Lembre-se que esta é uma lei, é a sexta lei do universo, é a lei da causa e do efeito. Então, aquilo que você cria, você dá vida, você faz manifestar. Então comece a partir de agora a observar os teus pensamentos e começar a criar sentimentos e pensamentos que você possa colher resultados maravilhosos e positivos. Se você gostou desse áudio hoje, desse podcast, dessa sexta lei hermética, curta, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário e eu com o maior prazer vou te responder, podemos conversar a respeito disso. Agradeço a sua participação nesse áudio e até um próximo episódio.